E aí, pessoal? Tudo bem? Preparadas para mais um mergulho profundo aqui no do Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num mistério que, olha, me deixou de cabelo em pé. Ih, lá vem. Que mistério é esse? A gente vai falar de paraíso. Mas calma, não é aquele paraíso com praia, coqueiro e água de coco, não. É um paraíso mais profundo, mais filosófico. Tá, entendi. A gente vai mergulhar na mente de Dante, então. A Divina Comédia e tudo mais. Isso aí. A gente recebeu uns trechos da Divina Comédia, traduzidos para o português, mas a coisa não é tão simples assim. Os trechos estão fragmentados, tipo um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, só isso. Não, peraí, tem mais. É. Junto com os trechos da Divina Comédia vieram umas sequências numéricas, tipo uns códigos, sabe? Sério? Sequências numéricas. Que mistério. E o que esses números têm a ver com a Divina Comédia? É essa a grande questão. Ninguém sabe ao certo. Parece que a gente tem um mapa do tesouro, mas está faltando metade das instruções e ainda tem umas charadas bizarras no meio. Que loucura. Mas e aí, qual é o nosso objetivo nesse mergulho? Que a gente quer descobrir? A gente quer entender o que esses fragmentos da obra do Dante e essa sopa de letrinhas numéricas podem nos revelar sobre o paraíso. É como se alguém tivesse embaralhado as pistas de propósito para nos desafiar. Realmente a Divina Comédia é uma obra complexa. Uma viagem pela visão de Dante sobre o além-vida, inferno, purgatório e, finalmente, o paraíso. Mas a gente só tem uns flashes nos pedaços da jornada. Tipo um trailer cheio de cenas de ação, mas sem saber qual é a trama do filme. E aí você fica, mas gente, o que aconteceu antes? O que acontece depois? Exato. A gente tem que juntar as peças, decifrar as pistas. E pelo que eu vi, esses fragmentos que a gente tem falam muito sobre a busca pela redenção, sobre a natureza humana e, claro, sobre o paraíso. E já dá para perceber que, para Dante, o paraíso não é só um lugar, mas também um estado de espírito. Em alguns trechos, ele descreve paisagens incríveis, tipo jardins exuberantes, rios cristalinos. Quase me deu vontade de arrumar as malas. A descrição de Dante é tão vívida, né? Ele te usa um monte de metáforas para descrever a beleza e a harmonia do paraíso. Mas aí, em outros trechos, a coisa fica mais abstrata, mais filosófica. O paraíso vira um estado de paz interior, de união com o divino. E aí a gente fica naquela dúvida, é um lugar real ou uma metáfora? É essa dualidade que torna a obra de Dante tão fascinante. Ele mistura o real e o simbólico, o físico e o espiritual. É um desafio para o leitor. Ok, mas e os números? A gente tá falando da Divina Comédia, mas cadê esses números que parecem senha de banco? Eles entram nessa história como? Boa pergunta. Essa é a parte mais misteriosa de todas. A princípio, eles parecem aleatórios, sem conexão com o texto. Mas, pensando bem, a Divina Comédia é cheia de simbolismo. Simbolismo. Tipo o quê? Dante usa bastante a numerologia, por exemplo. A ideia de que os números têm significados ocultos, sabe? Então, tipo, cada número pode representar uma ideia, um conceito, meio que uma cifra para decifrar o paraíso. Exatamente. Por exemplo, o número 3 aparece bastante na obra e ele geralmente representa a Santíssima Trindade, um conceito fundamental no cristianismo. E o 7 também, que simboliza a perfeição, a totalidade. Nossa, quanta informação! A gente tem que processar tudo isso com calma. Mas por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo para desvendar esse enigma? Vamos começar analisando os fragmentos da Divina Comédia. Entender a estrutura, os temas, o contexto. Boa. E aí a gente compara com as sequências numéricas, certo? Isso. Quem sabe a gente descobre alguma relação, algum padrão escondido. Parece que essa investigação vai ser mais desafiadora do que a gente imaginava. Mas vamos lá. Preparados para desvendar os mistérios do paraíso de Dante. Então, De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo. E aí, preparados para desvendar mais alguns mistérios do paraíso de Dante. Preparadíssima. Mas confesso que ainda estou tentando digerir tudo que a gente viu na primeira parte. A Divina Comédia é realmente uma obra-prima, né? Sem dúvida. Cheio de camadas de significado, simbolismo. E a gente mal começou a explorar sequências numéricas. É verdade. Aquelas sequências me deixaram curiosa. Será que elas são a chave para entendermos o paraíso de Dante? Quem sabe? Mas antes de mergulharmos nos números, eu queria voltar um pouco na questão da numerologia. Você lembra que Dante usa bastante a numerologia na Divina Comédia? Sim, você mencionou isso na primeira parte. Mas, explica de novo pra gente. O que é numerologia, afinal? A numerologia é a ideia de que os números têm significados ocultos, que eles podem representar ideias, conceitos, energias, e Dante, como bom conhecedor das artes místicas, usava a numerologia para dar mais profundidade à sua obra. Entendi. Tipo, cada número vira um símbolo, né? E qual o significado do número 3 na Divina Comédia? Falou da Santíssima Trindade, né? Isso. O número 3 é super importante no cristianismo, representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a trindade divina, a união perfeita. Faz sentido. E na Divina Comédia, o número 3 aparece só para representar a Santíssima Trindade ou tem outros significados? O 3 está em tudo na Divina Comédia. A obra é dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. E cada parte tem 33 cantos. Nossa, que legal.
E por que 33 cantos? Dante não fazia nada por acaso. O número 33 também é importante no cristianismo, pois é a idade que Cristo morreu na cruz. Caramba, Dante era realmente um mestre do simbolismo. Cada detalhe tem um significado, né? E o número 7? Você também falou que ele é importante na obra, né? Sim, o 7 é outro número cheio de simbolismo. Ele representa a totalidade, a perfeição, a criação completa. Por exemplo, Dante encontra 7 pecados capitais no purgatório. 7 pecados capitais. Yeah. Que medo. Mas, voltando para os nossos números misteriosos, como a gente pode usar a numerologia para tentar decifrá-los? Podemos tentar identificar os números que mais aparecem, analisar a ordem deles, somar os dígitos. Existem várias técnicas de interpretação numerológica. Então a gente tem que virar detetive de número. Exatamente. Temos que usar a lógica, a intuição e, quem sabe, um pouco de inspiração divina para desvendar esse enigma. Chegamos na parte final da nossa investigação. E aí, desvendamos o mistério do paraíso de Dante. Conseguimos decifrar aqueles códigos numéricos. A gente se dedicou bastante, né? Mergulhamos na Divina Comédia, exploramos a numerologia, viramos detetives de números. Mas e aí, qual é o veredito? A gente encontrou a chave pro paraíso. Confesso que a resposta não é tão simples assim. Lembro de todas as tentativas que fizemos. A gente agrupou sequências, comparou com o texto, aplicou a numerologia. A gente tentou de tudo. Teve até a hora que eu achei que a gente ia encontrar a fórmula secreta para a felicidade eterna. Pois é, mas a gente não encontrou nenhum padrão conclusivo, nenhuma relação direta entre os números e o texto da Divina Comédia. Então, quer dizer que a gente se esforçou tanto por nada. Que aqueles números não significam nada. Calma, calma. Nem tudo está perdido. Às vezes a gente aprende mais com as perguntas do que com as respostas. Como assim? Daí entendi. Pensa comigo! E se esses números forem só um estímulo para a gente pensar, para questionar? Tipo, Dante nos dando um empurrãozinho para irmos além da leitura superficial. Exatamente. Dante era um mestre em criar mistérios e nos fazer pensar. Talvez o objetivo dele não fosse de uma resposta pronta, mas sim nos instigar a buscar o nosso próprio significado. É, faz sentido. Afinal, a busca pelo paraíso é uma jornada pessoal, né? Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. Exatamente. E a gente aprendeu muito nessa jornada, né? A gente se aprofundou na obra de Dante, descobriu a beleza da numerologia, exercitou o nosso lado detetive. Verdade. No fim das contas, o importante é a experiência, o conhecimento que a gente adquiriu. E a gente também aprendeu que nem tudo tem uma resposta fácil, que às vezes o mistério é parte da beleza da vida. Verdade. Mas quem sabe, um dia a gente não descobre o significado daqueles números. Ou talvez a gente encontre novas pistas, novas interpretações. O futuro é um mistério, mas uma coisa é certa. A gente vai continuar explorando, buscando, aprendendo. E convidamos vocês, ouvintes, a embarcarem nessa jornada com a gente. Explorem a Divina Comédia, mergulhem na numerologia, questionem, busquem seus próprios significados. O paraíso pode estar mais perto do que a gente imagina. E aí, pessoal, gostaram dessa aventura? A gente se vê no próximo mergulho profundo. Até lá!